Olá, amigos e amigas, torcedores e torcedoras, especialmente do Santos. Neste vídeo vamos falar sobre o Ariel Holan, que será o novo treinador do Peixe, a meu ver, uma das grandes contratações para o banco de reservas de uma equipe brasileira nesta temporada de 2021. Meus amigos, o Ariel Holan é um técnico interessante que começa sua carreira como treinador do hockey. Do hockey, ele leva para o futebol algumas ideias interessantes. Ele começa o seu trabalho como assistente técnico inclusive do Matias Almeida. Esteve naquela campanha vitoriosa do River, que traz o River de volta à primeira divisão do futebol argentino. Aquela que para mim foi não somente uma campanha para a promoção do River Plate de volta à elite do futebol argentino, mas também uma verdadeira batalha campal, no qual a principal arma que era utilizada naquele ambiente era o fogo amigo. Um ambiente completamente perverso, um ambiente em que todo mundo não se entendia, ninguém se entendia com ninguém. Um ambiente em que alguns foram para as vias de fato, um ambiente em que alguns jogadores exercitavam sempre a provocação em relação ao técnico Matias Almeida e também ao seu assistente técnico Ariel Holan. Naquela ocasião, o Sourin transmitia, comentava o campeonato, a Série B do Campeonato Argentino pela ESPN Brasil. A ESPN comprara os direitos da Série B justamente porque o River estava presente nela. O Sourin comentou praticamente todos os jogos. Para ele, tudo era as mil maravilhas. Havia um relacionamento maravilhoso entre Almeida e os técnicos e os jogadores, né? O técnico era aquele tipo de treinador que conseguia fazer com que todo mundo vivesse em paz, todo mundo se amasse, e era por causa daquilo que o River estava se dando muito bem. Não tem nada a ver, era uma briga atrás de briga, era jogador que não se entendia com o jogador, era jogador que tentava não se entender cada vez mais com os técnicos. Aquela promoção do River não aconteceu somente porque o River era muito mais time do que as outras equipes que estavam na Série B daquela edição do Campeonato Argentino. O River consegue subir em função do trabalho executado pelo Matias Almeida e pelo seu assistente técnico, que era o Ariel Holan. Depois daquela campanha, inclusive, o Almeida ele resolve até deixar o futebol. Ele vai para a Sociedade, está depressivo, vai para a Sociedade Azul, né, onde ele vai exercer, inclusive, a função de pintor. Ele é pintor de quadros, dizem que excelente, uma galeria da França já quis, né, os seus quadros, para fazer uma exposição dos seus quadros, tamanha a qualidade do Almeida como pintor. Depressivo como estava, o Almeida nem queria saber de futebol. Graças à sua esposa, ele acaba se recuperando e acaba decidindo novamente voltar para o futebol. E quando ele faz isso, a primeira pessoa para quem ele liga é o Ariel Holan. Na prática, os dois resolvem voltar para o futebol. O Almeida vai trabalhar no Banfield e o Ariel Holan vai trabalhar no Defensa e Justiça. No Defensa, ele faz uma campanha fantástica. Esse Defensa era ainda muito menor do que é hoje, muito minúsculo, ainda mais do que nos dias atuais. Ele faz uma campanha soberba por esse Defensa, que o leva depois ao Independiente de Avellaneda, um clube complicado demais, o clube do coração do Ariel Holan, um clube em que quase ninguém consegue jogar bola, um clube em que também o fogo amigo brinca, né? Brinca o tempo inteiro ali dentro. Um clube em que os barras bravas é quem comanda, né? O presidente mesmo, ele chegou à presidência através da associação, de uma campanha que ele fez, se associando ao principal barra brava do clube. Hoje, né, quando o Becachete estava no clube, inclusive, o Becachete não consegue se dar muito bem lá. E o Holan, inclusive, sai do clube por causa disso. Porque quando os caras mandavam a lista de reforços, o barra brava olhava e falava: esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Vou dar uma sugestão aqui. Esse eu quero, vou apontar um nome aqui. E eram os caras que o presidente do Independiente contratava. Havia casos também que o barra brava pegava o telefone e falava para aquele jogador quase contratado: não venha não, porque se você vier vai ter problema comigo. Aí aquele cara que estava quase sendo contratado pelo Independiente, de uma hora para outra, ninguém sabia por que o clube não contratava. Por isso o Holan foi-se embora. Por isso o Becachete também, num certo momento, não aguenta mais e vai embora também. Vou fazer o que aqui? Não consigo. E foi-se embora. Foi para um outro clube, o Becachete foi para outro clube, e que também estava vendo o fogo amigo, que era o Racing de Avellaneda. Mas, meus amigos, essa questão do fogo amigo é um negócio muito sério que acontece em alguns clubes de futebol, quando por vários motivos, mas o principal deles é briga entre dirigentes, é ego do dirigente. Muitas vezes o dirigente que quer atingir um outro dirigente, caso, por exemplo, do Racing, é briga, por exemplo, de dirigente com o treinador, porque o treinador está fazendo muito sucesso e tem inveja do treinador, do técnico, e aí acaba gerando vários problemas.
o Roland acaba indo para um clube de um futebol que está evoluindo demais, gente. É uma evolução só, evolução atrás de evolução. Os clubes da segunda divisão estão crescendo demais, estão fazendo um grande investimento na sua estruturação, se reestruturando. Da terceira divisão também. Todos eles possuem pequenos estádios interessantes com padrão FIFA e tudo mais. Eu estou falando do Chile. Só que lá no Chile há 3 clubes que estão caminhando para trás. Curiosamente, os 3 grandes. Lá o de Chile, Universidade Católica e Colo-Colo, que por muito pouco não caiu para a segunda divisão nessa temporada e que na outra provavelmente vai cair se não fizer uma campanha praticamente heróica por causa dos seus promédios que foram muito baixos. Lá o de Chile quase cai também. É uma outra história. Já até fiz um vídeo a respeito disso. E a Católica de Santiago, que desses 3 é o único que está conseguindo alguma coisa, é o menos bagunçado de todos. Ele acaba recebendo o Ariel Roland para ser o seu treinador. O Ariel Roland faz um trabalho estupendo na Católica e consegue ser campeão chileno. Bem, o aproveitamento dele na Católica foi excelente, ele fez 47 jogos. Ele tem mais de 56% de aproveitamento, o que é um número muito grande, até mesmo se considerarmos que esse time enfrentou na Libertadores, por exemplo, um grupo dificílimo, né, que tinha o Grêmio do Renato, que não era esse Grêmio, dando sinais de decadência dos dias atuais. Enfrentou o Inter, que na época era o Inter, talvez a melhor versão do Inter, que era o Inter do Eduardo Cudê. E também pegou a melhor versão, eu diria que em 20, 30 anos, do América de Cali, ou seja, um grupo muito difícil. A Católica não conseguiu passar para a próxima fase da Libertadores e acabou sendo eliminado na fase de grupos. Mesmo assim, o aproveitamento de mais de 56% é um aproveitamento realmente genial. Estamos falando de quem, gente? De que tipo de jogo gosta o Ariel Roland e de que maneira isso vai se encaixar com o Santos? A meu ver, de forma muito interessante. O Santos, na verdade, é aquele tipo de time que, na verdade, ele recepciona o técnico e aparentemente parece que as coisas se facilitam quase que automaticamente para o técnico. Se chega lá o retranqueiro, parece que o retranqueiro consegue achar peças ali, não sei como, e a coisa funciona minimamente. Se chega um técnico que gosta mais de plantar a equipe no campo de defesa e sair pro contragolpe, essa coisa parece que funciona muito bem também no Peixe. Com raras exceções, às vezes quando funciona porque o técnico também não consegue mesmo fazer um trabalho minimamente decente, né? E também às vezes funciona com o técnico que gosta do jogo propositivo. Foi assim com o Sampaoli, vai, meus amigos, ser assim também com o Ariel Roland. Bem, para vocês terem uma ideia, o jogo dele é o jogo de posse de bola. Na Católica de Santiago, ele fez 47 jogos. Desses 47 jogos, ele só não teve maior posse de bola do que os seus adversários apenas em 6 oportunidades. 2 delas contra o Inter, do Eduardo Cudê. Um outro jogo contra o Voivoda, né? La Calheira do Juan Pablo Voivoda. Um outro jogo contra o La Serena, que é um clube pequenininho lá do Chile, também bem interessante. Um outro jogo, curiosamente, contra o Colo-Colo, né? Mas no outro jogo, inclusive, contra o Colo-Colo e contra o Voivoda, ele acabou tendo muito mais posse de bola. Então, é uma equipe que gosta de ser propositiva, é uma equipe que entra dentro de campo para vencer os seus adversários, e os jogadores são treinados pelo Roland para ter entendimento de que vocês vão a campo, meus caros, para vencer a partida. Tem esse negócio de ficar negociando, não. Tem esse negócio de ficar esperando por empate, não. Não tem nada de esperar empate, tem nada que tentar empatar o jogo. Vamos para dentro de campo para vencer. Esqueçamos o que é o outro time. Vamos entender que somos capazes de vencê-los. Então vamos encurralá-los no seu campo de defesa, se possível for. Vamos fazer uma pressão alta, uma marcação na saída de bola, se possível for. E vamos fazer também, na medida do possível, vamos executar uma recuperação, uma pressão pós-perda e uma recuperação pós-perda muito eficiente, de preferência lá no campo de ataque. Então essa equipe, na verdade, que teve muita posse de bola, eu não estou falando, gente, de posse de bola, que é a coisa cansativa que a gente viu no Galo do Sampaoli, porque o torcedor do Galo, aquele torcedor do Galo que realmente chegou à conclusão de que posse de bola não vale a pena, porque pelo que ele viu, pelos traumas que o Sampaoli gerou nele nessa temporada, esse torcedor do Galo tem toda a razão de achar que a posse de bola talvez não seja a melhor forma de sua equipe se comportar dentro de campo, tendo a posse de bola. Mas tendo a posse de bola, e quando ela é eficiente, ela importa tanto do ponto de vista ofensivo, como ela importa também do ponto de vista defensivo. No caso da Católica do Ariel Roland, a gente está falando de uma posse construtiva. É aquela posse de bola que,
por mais que a equipe tenha muito mais posse do que os seus adversários, ela tenta sempre arrematar, ela busca condições para o arremate o tempo inteiro. Nesse caso específico do Ariel Roland, a gente vai ver que as finalizações não são num número tão grande assim. A sua equipe foi, se não me engano, o 8º colocado em número de finalizações no campeonato chileno. No entanto, foi aquela equipe que mais fez gols, né? Teve o melhor ataque do campeonato chileno. Por quê? Porque tem algo de muito eficiente ali na hora de chegar e resolver a parada, de dar uma solução para a jogada. E isso é exaustivamente treinado pelo Ariel Roland nos treinamentos táticos que ele faz com as suas equipes. Foi assim muito no Defensa e Justiça, foi assim especialmente no Independiente, que ele chega, que tinha jogador lá que não queria participar de treino de finalização, uma confusão toda, ele conseguiu fazer com que os caras fizessem isso. Teve 2 jogadores lá que não quiseram, colocou no banco, os caras não apareceram mais na equipe principal do Rojo de Avellaneda. Então ele treina a finalização, ele chama a atenção do cara para finalizar, ó, você está finalizando errado, como é que a gente pode melhorar isso? Se preciso for, ele executa ali uma espécie de treinamento, um treino específico para uma tarefinha que os seus auxiliares vão praticar com o jogador e, em alguns casos, uma tarefinha para a espécie de tarefa de casa, lição de casa, que o cara vai executar sem a presença dos auxiliares. Então, tentar fazer gols, né? Tentar não perder oportunidades é algo que preocupa muito o Roland. Então essa trama, essa posse de bola que é muito construtiva, ela não é cansativa, mas às vezes ela vai esperar a melhor oportunidade de fato para que o jogador faça o gol. O portador da bola não vai soltar a bola em qualquer momento que ele acha que existe uma possibilidade. Ele vai soltar a bola especialmente no momento em que ele achar que de fato ali tem uma possibilidade muito concreta de que o gol seja feito. E essa pressão pós-perda funcionava na equipe da Católica, porque no Galo não funcionava. O São Paulo foi uma grande decepção nessa temporada, gente, porque algumas coisas que funcionavam muito bem no seu futebol deixaram de funcionar. E o pior que isso, aparentemente ele não estava se preocupando com isso. O que, na verdade, na minha opinião, afeta muito uma das qualidades do São Paulo, que era fazer o seguinte: quando a sua equipe fazia algo de errado, ele estudava uma forma de fazer com que esse erro não se repetisse, né? E aí a sua equipe, numa outra situação, se comportava de forma diferente. O São Paulo não fez isso nessa temporada. As equipes do Roland tentam praticar, sim, uma recuperação pós-perda ali no campo de ataque. Equipes, eu sempre digo isso, equipes que atuam muito tempo no campo do adversário, no campo de ataque, precisam se preocupar com a pressão e a recuperação pós-perda também no campo de ataque. Esse tipo de equipe é daquele tipo em que os zagueiros, em que os laterais e de preferência até o goleiro, no caso do Santos, o Vladimir não vai ser esse goleiro, não vai ser o Matias de Turo, por exemplo, um goleiro fantástico nesse sentido, que sabe trabalhar um passe, o Santos já não tem mais o Everson, enfim, mas até o goleiro. Então todo mundo participa da construção, é o futebol moderno, minha gente, aquela história do zagueirão que só sabe subir na cabeça, tá, para tirar tal, não sei o quê, isso tem de acabar. O zagueiro também tem que construir jogo. Os zagueiros do Roland, os laterais do Roland também fazem esse tipo de coisa. Então, se esses caras todos participam da construção, se até o zagueiro tem que ter responsabilidade com a construção em vários momentos da partida, por que tem que ser somente o zagueiro o responsável pelo ato de defender a sua meta dos ataques dos seus adversários? Então, para a equipe do Roland, todo mundo tem que ter um comprometimento com a defesa. É o tal do sistema defensivo sendo muito mais priorizado do que propriamente aquela linha defensiva que fica à frente do goleiro. E é assim também que tem que ser. E esse tipo de coisa implica que os jogadores de ataque precisam ser os primeiros marcadores da equipe. Eles precisam ter compromisso com a marcação e, sobretudo, esse compromisso tem que ser ali rapidamente, no pós-perda, ali no campo de ataque. Nada de perseguir. Essa coisa de perseguir não deve ser o ideal. Se precisar disso, que persiga o portador da bola da equipe adversária. Mas o ideal é que não haja necessariamente uma perseguição, que o ataque seja imediato para que a recuperação também aconteça ali. Se esta recuperação acontece ali no campo de ataque, os jogadores do Santos vão estar muito próximos do gol também, e com a defesa adversária muito mal protegida, muito mal organizada e também em condição de marcar gols. Era assim que a Católica em muitos momentos atuava, né, lá no campeonato chileno. Bem, e a defesa? Bom,
como essa pressão por espera foi muito bem feita, como essa era muito bem executada, sobretudo lá no campo de ataque, né, facilitava muito a recomposição, porque, gente, nos momentos em que a Católica sofria o contragolpe, não eram tantos momentos assim, então não havia tanto desgaste. Então, a corrida, né, sobretudo pelos corredores, né, muitas vezes em perseguição mesmo, a recomposição acabava funcionando em muitos casos. A gente está falando de dois laterais muito rápidos. A gente tem um lateral no Santos que, na minha opinião, é brilhante, inclusive para a construção de jogo, que é o Felipe Jonathan. A gente tem um outro lateral que, de certa forma, é muito limitado, inclusive do ponto de vista mesmo, acho que de não ser tão rápido assim. É um jogador que tem uma boa leitura de jogo, o Pará, mas é um jogador, acho que o Santos precisa ter um compromisso na contratação de pelo menos um lateral ali. Um lateral, no mínimo, para brigar com o Pará, ou ser reserva do Pará, ou ser titular do Pará, não há problema nenhum em o Pará ir para o banco de um bom lateral. E o Santos precisa de um lateral para substituir o Felipe Jonathan, que inclusive pode a qualquer momento receber, na próxima janela europeia, uma proposta de uma equipe do exterior. Então, os dois laterais funcionavam muito bem, essa recomposição funcionava muito bem na Católica, ele vai se preocupar também muito com isso no Santos. Ele usa o esquema, né, preferencialmente do 4-3-3, ele sabe jogar também com a linha de 3, essa linha de 3 costuma ter 3 na maior parte do tempo. Quando a gente está falando de 3, a gente está falando de 5 no meio de campo e 2 no ataque. Então é 3, 5, 2. Esses dois aí, esse segundo atacante geralmente pega ali um meio campista muito rápido. Eu estou falando do Lucas Braga, por exemplo, seria perfeito nessa posição, por exemplo, de ser o segundo atacante ali, né? O lado do campo seria mantido ali com o Soteldo de um lado, né? O Marinho do outro, né? Eles invertem, podem inverter perfeitamente, sem problema nenhum, né? E acho que a coisa funcionaria muito bem. O que preocupa no Santos do Ariel Roland, acho que é muito preocupante a linha defensiva do Peixe. O Peixe mandou para o Flamengo um zagueiro que era a lentidão por essência, por excelência, que é o Gustavo Henrique, foi para o Flamengo e hoje a torcida do Flamengo sabe o que é o Gustavo Henrique, jogador que vacila mesmo nessa questão da marcação, é lento demais, mas ao mesmo tempo o Santos acaba também perdendo, acaba mandando embora, no caso, para o exterior, o seu melhor zagueiro, o seu zagueiro mais rápido, o seu zagueiro realmente eficiente, um dos melhores atuando no futebol brasileiro, que era o Lucas Veríssimo. A gente olha hoje para a linha defensiva do Santos, a gente realmente tem problemas. A gente vê que há muita lentidão ali. A gente tem o Pará, que já não é tão rápido assim. A gente tem o Luiz Felipe, que não é dos mais rápidos, zagueiro muito pelo contrário, né? O Felipe não é tal. Desses zagueiros mais rápidos, a gente tem o Lucas Perry, que também não é do mais rápido assim, dos mais rápidos. E a gente tem o Santos contrata um lateral, um zagueiro do Caxias, né? Que na verdade tinha até uma certa eficiência no Caxias, mas que os problemas que eram colocados para ele no Campeonato Gaúcho não eram problemas tão sérios assim, a ponto da gente entender, a gente afirmar que pode ser assim uma solução para o Santos. E o Laércio, gente, por Deus, não dá. É lento demais. É a lentidão pura. O Laércio seria o Gustavo Henrique 2.0 da lentidão, gente. Então não dá. Não é possível. Essa linha defensiva precisa ter jogadores muito dinâmicos, muito rápidos, jogadores muito acordados, né, em campo, né? Em alguns momentos, o Ariel Roland, ele gosta dessa linha de 5, ele gosta no meio de campo, ele gosta também de praticar o 4-2-3-1. Esse 4-2-3-1 também, o Santos praticava com o Cuca, o Santos praticava muito com o Cuca, o 4-3-3, praticava o 4-3-2, o 4-2-3-1, e nos jogos em que o Cuca tinha medo, ele ia com 4-1-4-1. Nos jogos mais difíceis, assim, para deixar claro, nos jogos em que o Santos tinha medo dos adversários, ele sempre plantava a sua equipe com 4-1-4-1. Em alguns momentos, pouquíssimos momentos, o Roland também fez isso. Colocou o 4-1-4-1. Esse 1 à frente pode ser perfeitamente o jogador, o Alisson. Pode ser perfeitamente o Alisson. Acho que o Alisson consegue trabalhar muito bem ali nessa função, né? Acho que quando a equipe, nesse 4-2-3-1, a gente tem um ali do meio de campo, que geralmente é um cara que constrói muito pelo centro do campo. O Santos não tem esse jogador. O Santos vai precisar ter esse jogador. E não tem nesse momento, né? Acho que tem alguns jogadores na canteira que talvez possa executar essa função, mas o Santos não tem. O Santos foi configurado aí nessa temporada para ser esse time do contragolpe, né? A gente olha para o Santos, a gente tem ponteiros muito rápidos. A galera que sobe da canteira também são jogadores rápidos, né, que jogam pelo lado do campo. Mas o Santos precisa de gente para criar pelo centro do campo. E acho que aí talvez precisa fazer alguma contratação também. Qual é também a importância do Ariel Roland? A gente olhando para esse Santos, ele vai mais ou menos formar com Vladimir, Pará, com algumas mudanças aí, né, gente? Luiz Felipe,
o Lucas Pérez, Luiz Felipe, ou enfim, pode mudar ali, né? Pode ser também o Laércio, por Deus, não. Pode ser o garoto que veio lá do Caxias, que agora não me recordo bem o nome dele. Pode ser, enfim. Mas aí tem lentidão sim. E o Felipe de Jonathan, que para mim é o melhor jogador da linha, dessa linha defensiva do Santos, né? Aí tem o Alisson, o Vinícius e o Sandro, né, também um jogador bem interessante, que acho que vai crescer muito com Ariel Holan. E à frente tem o Marinho, o Caio Jorge que tem um bom substituto aí, aparecendo, crescendo. E na outra ponta, o Soteldo. E a grande novidade do Santos é o garoto Ângelo, de 16 anos, um moleque que tem um futebol de gente grande, um futebol de gente muito adulta dentro de campo, um garoto que pode dar muitas alegrias e inclusive lucro financeiro para o Peixe em pouco tempo. Esse moleque vai ter muita sorte de ser comandado por um técnico como o Ariel Holan. Ao não encontrar jogadores na equipe principal, a primeira coisa que o Holan vai fazer é tentar olhar para a canteira, gente. Ele vai tentar buscar jogadores da canteira. Ele sabe fazer esse trabalho de promover a garotada da canteira. Ele já trabalhou na base, inclusive, né? Então ele sabe fazer esse trabalho muito bem. Ele gosta de fazer esse trabalho, ele gosta de trabalho de construir, né? De terminar, digamos assim, de calibrar o jogador jovem, né? Que sobe da canteira. E o Santos oferece, tem muitos garotos bons aí subindo, 18 anos, 19 anos, 20 anos, muitos jogadores interessantes que podem ser a salvação do Holan nesse momento em que o Santos não tem dinheiro para fazer contratações. Agora, pelo centro do campo, acho que nesse momento precisa sim de um jogador para organizar um pouco mais o jogo ali, principalmente quando ele jogar ali com essa linha de 3, né? Mas a canteira pode dar resposta para tudo. A canteira vai dar muitas respostas para o Holan, mas algo precisamos dizer. Quando o técnico desse chega no clube, ele não olha imediatamente para a canteira. Ele primeiro vai avaliar o elenco principal para depois buscar os bons jogadores na canteira. Porque se ele chegar e já ir direto para a canteira sem olhar, testar, se decepcionar inclusive com os jogadores que estão no elenco, esses caras acabam gerando uma antipatia com o técnico, algo muito natural e que o técnico precisa evitar quando chega no clube grande, sobretudo de um outro país, e é algo que o Holan entende que não deverá fazer ao chegar no Peixe. Trata-se de uma grande contratação, um cara para fazer com que o Santos ganhe cara de equipe protagonista dentro de campo. A gente vai ter um Santos de posse de bola e em alguns momentos um Santos que vai deixar essa posse de bola necessariamente em pró de um jogo mais rápido também. É o time da posse de bola, mas quando é necessário, vira um time com um jogo extremamente rápido. Em alguns momentos a gente vai ver aquela melhor versão do Santos do Cuca. Vamos ver também sendo dirigido pelo Holan. Acho que foi um técnico muito interessante que chega no Santos, teve a sorte também, vai ter a sorte também de não ter o antigo presidente, né, para comandá-la. A gente vai ter o Rueda aqui, para o padrão dos presidentes do Santos, diríamos que talvez seja um dos melhores, um dos mais sérios presidentes que o Santos andou tendo aí ultimamente, né? Então acho que pode casar muito bem elenco do Santos, a proteção e prestígio do presidente em relação ao trabalho do Holan, né, a canteira do Santos, né, e o estilo de jogo, o modelo de jogo que o Holan gosta de plantar nas equipes que dirige. Acho que essa contratação foi certeira e tem tudo para dar certo no Santos e fazer do Santos uma das equipes mais protagonistas e interessante de se ver no futebol brasileiro em 2021. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, gente. Até o final.